Você já imaginou o trabalho que devia dar construir tecidos como os dessas velas na Idade Média? O tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil. Naquela época, as fibras individuais eram puxadas de um chumaço de lã ou de algodão e presas em um gancho de uma vareta com um peso, chamada de fuso de fiar, onde a lã era torcida, criando um fio, que então era enrolado em um carretel, repetindo o processo continuamente. Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido em um tear. A respeito do tear, inicialmente, a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira, com furos nas laterais, no qual dois conjuntos de fios eram esticados, os fios da urdidura, que eram alternados para cima e para baixo a cada passada da trama. A trama era o fio que era passado na transversal entre os fios da urdidura, sendo puxada firmemente contra o tecido, unindo todos os fios. Mas voltando ao dispositivo de fiar, ninguém sabe com certeza quando ou onde foi inventado o primeiro deles. Algumas evidências apontam para a Índia, outras para a China, mas fortes evidências encontradas em locais de escavação apontam como origem dos usos manuais o Egito, 5.000 anos antes de Cristo, no qual acredita-se que ajudou a torcer os fios dos tecidos que as múmias egípcias eram enroladas. Ao longo dos anos vieram os aperfeiçoamentos. Um deles consistia em encaixar o fuso em um mancal, movido por uma correia presa a uma roda que inicialmente era girada à mão e depois por um pedal. Com ela, o chumaço de lã ou algodão era torcido muito mais rapidamente, originando o fio que então era enrolado em um carretel de maneira automática. Este aparelho acabou recebendo o nome de roda de fiar. No final da Idade Média, as rodas de fiar apareceram na Europa, vindas através do Oriente Médio, e o único aprimoramento no projeto original, que até então era movido à mão, foi a adição do pedal. Apesar deste modelo de roda de fiar permitir a produção de um fio de lã ou algodão de boa qualidade, eram necessárias de 3 a 5 rodas de fiar como esta para produzir os fios necessários para manter um único tear mecânico funcionando, mas com a chegada de John Kay isso não seria mais o suficiente. Ele ficou conhecido por ter inventado a lançadeira volante, uma importante inovação no desenvolvimento do tear. De maneira bem simplificada, o tear mecânico funciona basicamente do mesmo modo que aquele manual de antes. Existe o conjunto de fios da urdidura, que é unida ao passar na transversal o fio da trama. Para passar este fio na transversal, a trama, é utilizado um dispositivo chamado de lançadeira, que passa entre os fios da urdidura soltando a trama, que é então puxada firmemente contra o tecido. E devido aos fios da urdidura estarem presos separadamente, em 2 suportes que alternam para cima e para baixo com o auxílio de um pedal, o tecido vai se formando continuamente no ritmo dos tecelões. Até então, esta tecelagem era realizada com a utilização de uma lançadeira, que era passada manualmente entre os fios da urdidura, e nos grandes teares eram necessários até 2 tecelões somente para essa função. Mas Kay mudaria radicalmente isso, fazendo com que este trabalho fosse executado mecanicamente. O que ele fez foi colocar um mecanismo de impulsão que era acionado por uma corda, fazendo com que uma espécie de martelo de cada lado batesse na lançadeira, fazendo com que ela passasse voando entre a urdidura e caísse em um pequeno recipiente do outro lado, que já dava a próxima batida mandando de volta. Isso permitiu que os tecidos fossem confeccionados numa largura 2 vezes maior do que a convencional e em uma velocidade muito, mas muito superior. Antes da invenção de Kay, precisava-se de até 3 operadores para operar o tear, 2 só para a lançadeira. Mas em setembro de 1733, com a lançadeira volante, 2 operadores perderam o emprego e a produção mais que duplicou, provocando uma revolução na produção de tecidos e, é claro, revolta dos tecelões, que pediram ao rei que detivesse as invenções de Kay, o que foi em vão. E em 1753, não obtendo a resposta do rei, os trabalhadores têxteis, descontentes e com muita raiva das invenções, atacaram a casa de Kay, obrigando ele a fugir da Inglaterra, indo parar na França, local em que viveu na pobreza até morrer por volta de 1780. Como consequência da maior demanda de fios gerados pela invenção de Kay, criou-se um período de escassez de matéria-prima, mas James Hargreaves encontraria uma maneira de aumentar drasticamente a oferta desses fios. Hargreaves era um inglês sem educação formal, que passou a maior parte de sua vida trabalhando como carpinteiro e tecelão.
Ele e sua família faziam parte da indústria do algodão, com a renda vinda unicamente da produção têxtil. Em 1764, Hargreaves construiu uma máquina que podia produzir diversos fios de uma só vez, a Spinning Jenny. O primeiro modelo utilizava 8 fusos ao invés de um único fuso da roda de fiar tradicional. Isso produzia 8 fios que eram torcidos todos de uma vez a partir de 8 mechas pré-preparadas, como estas. Estes longos e estreitos de fibras de lã ou algodão, que estavam enroladas em carretéis na parte de baixo da máquina. Aqui vemos um modelo aprimorado da Spinning Jenny com mais de 8 fusos. Quando o operador puxava esta régua, as mechas eram desenroladas. Então a régua prendia a mecha e a roda era girada para produzir a torção, criando o fio, que então era enrolado no outro carretel. Esta invenção permitiu que Hargreaves complementasse os escassos recursos da família com o dinheiro obtido na produção e venda de diversas dessas máquinas de fiar. Contudo, quando inovações tecnológicas como a lançadeira volante e a máquina de fiar permitem um aumento na produção com menos trabalho, podem surgir danos colaterais para os trabalhadores mais rústicos. E foi isso que aconteceu. Os vizinhos de Hargreaves, que também trabalhavam na indústria da fiação, não estavam nem um pouco satisfeitos com a invenção que era capaz de fazer o trabalho de 8 pessoas. E em 1768, atacaram a casa dos Hargreaves e destruíram todas as suas máquinas. Este fato fez com que a família Hargreaves mudasse para outra cidade, onde fundaram uma modesta fiação baseada em sua invenção. Mas apesar do progresso alcançado com seu invento, que permitiu um salto tecnológico no setor têxtil, o humilde tecelão Hargreaves nunca obteve o reconhecimento que merecia em vida. Entre 1764 e 1770, Hargreaves tentou obter a patente de seu invento, mas as cortes se recusaram a lhe conceder a patente. Infelizmente, Hargreaves havia produzido e vendido uma quantidade enorme de máquinas de fiar de 8 fusos, parecidas com essa de 16 fusos. E no momento em que ele decidiu solicitar a patente, uma quantidade enorme de cópias já havia surgido. A patente só foi concedida em 1770, quando ele produziu esta versão de 16 fusos, que logo seria aprimorada para este outro modelo. Estima-se que no ano de sua morte, em 1778, mais de 20.000 máquinas de fiar estavam em uso somente na Grã-Bretanha, algumas com até 120 fusos. A invenção de Hargreaves não apenas diminuiu a necessidade de trabalho, mas também economizou dinheiro.